Para falar de saúde, a gente tem que lembrar de qualidade de vida. E para falar de qualidade de vida, a gente não pode esquecer de prática de atividade física. E para falar de prática de atividade física, a Saúde Plena hoje vai entrevistar o personal Júnior. Júnior, bom dia. Bom dia. Júnior, a gente está aqui observando que você está fazendo um treino funcional. Exatamente. E como é que funciona esse treino funcional? Na realidade, o treinamento funcional é uma modalidade que já deve estar aí há mais ou menos uns 6, 7 anos no mercado, né? Então já provando que veio para ficar. Aqui na nossa cidade hoje nós temos vários núcleos, né? Realizando esse treinamento funcional e trabalha com a funcionalidade corporal, né? Principalmente para tentar atender, né, aquela necessidade das pessoas que não são adeptos a ambientes fechados, né, infelizmente como as academias. Eu trabalho há 10 anos como personal dentro de uma academia, mas tem essa variação, né, de treinamento. Tanto gosto de trabalhar na academia, quanto também ao ar livre, né, que também o treinamento funcional proporciona, não também que ele não possa ser realizado dentro de um estúdio, claro, né, é indiferente, mas eu acredito que a gente acaba resgatando aquelas pessoas que às vezes até tentam buscar alguma desculpa, né, para não realizar atividade física, principalmente quando nós falamos de saúde, né? Então a gente não pode ficar de fora, temos que abrir o leque. E o funcional hoje, ao ar livre, veio para abraçar esse público. Eu estou observando aqui que essa prática ela é pesada, embora não tenha nenhum instrumento, né? Aqui não tem aqueles aparelhos, esse tipo de coisa. E aí o que você faz para eles gastarem, queimarem essa caloria? Esse é o principal objetivo do treinamento funcional, fazer com que o seu peso corporal seja a sua maior dificuldade em executar o exercício. Então a proporção que você vai condicionando, né, você vai rendendo melhor, você consegue se desenvolver melhor, a proporção que o seu objetivo de repente é emagrecer, né? A proporção que você vai emagrecendo, você também começa a realizar os movimentos com mais suavidade. O treinamento funcional, ele abrange as 10 principais valências físicas que são necessárias para um bom nível de treinamento, né? Então a gente procura trabalhar muita coordenação, a gente procura trabalhar agilidade, impulsão, força, etc, etc, etc. São várias valências físicas que no momento em que você consegue adequar essas valências no seu treinamento, no seu ritmo e até mesmo no seu estilo de vida, a sua autonomia diária, ela fica bem mais prazerosa. E como é que é? Quantas vezes é o ideal por semana? Qualquer tipo de atividade física, a gente já fala até, segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que tem alguns tópicos lá que nos ajudam e muito a montar estilos de trabalho, estilos de treinamento, né? O ideal é você trabalhar de 3 a 5 vezes por semana, né? Porque você de repente trabalhar 7 vezes por semana, sem descanso, e você consegue atingir um alto rendimento, mas em contrapartida você pode estar também prejudicando um pouco a sua saúde física, a sua saúde muscular, a sua saúde articular, a sua saúde óssea, né? Então a gente tem que saber dosar. Então o profissional de educação física ele é preparado para isso, né? Então a gente está no mercado aí com o funcional há mais ou menos uns 5 anos, né? E eu procuro sempre equilibrar não só o estilo de exercício, como também os dias que eles trabalham e treinam comigo. Então, uma coisa que eu acho interessante para todos nós, já que o nosso programa é de saúde, é perguntar para você o que as pessoas precisam, por exemplo, se eles quiserem vir aqui fazer aula. O que eles precisam trazer de documento para fazerem aula? Por exemplo, eles precisam passar no médico, que tipo de exame que eles precisam fazer e a partir de que idade pode começar a fazer o funcional? Eu costumo falar, já se tratando da questão da idade, que o funcional você pode trabalhar ele de 0 a 100 anos. Né? Não tem assim um limite de idade, depende muito da necessidade, né? da busca, da procura. E o que nos resguarda como profissional de educação física, né, é uma liberação de um médico, né? A gente precisa de um atestado médico, né? Porque hoje em dia a gente não sabe, né, como é que está aí
o estilo de vida das pessoas, né, é muito acelerado, é muito agitado, então a gente não sabe, às vezes a gente vê assim, eu estou com um aluno com sobrepeso que ele corre para mim um risco muito grande de repente de um problema cardíaco por estar acima do peso, mas também tem os magrinhos também, que a gente vê aí, vira e mexe, infartou, não sei o que, nossa, mas fulano era tão magro, como que aconteceu isso com ele? Né? Então, infelizmente, não tem como você olhar e ver esse pode, esse não pode. Então, para isso existem, né, os profissionais da área de saúde médica, né, muito mais preparados para estar enviando um atestado médico, uma declaração médica, dando aptidão a esse indivíduo, a esse paciente, a estar se tornando um aluno, se tornando um cliente. Não digo só do treinamento funcional, não, de qualquer modalidade esportiva. A gente trabalha com muito mais segurança. Então, todo mundo tem que fazer pelo menos um eletrocardiograma, um exame de sangue para ver colesterol, esse tipo de coisa. Vocês exigem isso aqui, né? Não, exatamente. Isso aí, na realidade, é muito bom para a gente que está à frente de um trabalho, né, que você começa ele em uma determinada lentidão por ser iniciante, mas daqui a pouco você está atingindo pela sua prática, pela quantidade de vezes que você faz, pelos meses que você está frequentando a atividade física, você acaba atingindo aí você acaba virando um atleta de alto rendimento dentro do seu nível de condicionamento e estado físico, né? Então, isso aí não é só bom para nós que estamos à frente do trabalho, é bom também para o próprio indivíduo, que vai saber realmente, né, como está a saúde dele, que muitas vezes passa despercebido. A gente está, a correria, né, hoje em dia, a busca incessante por crescimento profissional, crescimento social, né, e vários outros fatores que nos impulsionam a correr atrás, trabalhar mais, a gente acaba esquecendo do mais importante, que é saber realmente como está a nossa saúde, como está a nossa qualidade de vida. E essas pessoas que estão aqui, por exemplo, a gente pode observar que tem todo tipo de físico, tem dos mais magrinhos até os mais gordinhos, né? Mas, independente do peso das pessoas, elas procuram aqui buscando o quê? Exatamente o que a gente está abordando hoje, saúde, qualidade de vida. Independente da modalidade que você vai se exercitar, independente do objetivo que você queira buscar, a partir do momento que você começa a fazer uma atividade física, né, principalmente se ela for direcionada, né, com um profissional habilitado, capacitado, acima de tudo graduado, né, para poder estar ministrando esses treinamentos por você, o maior benefício será seu, né, que você vem aqui, é o que eu falo, modalidade esportiva, treinamento, você, antes de mais nada, a primeira coisa que você vai conseguir conquistar é o seu condicionamento. Conseguindo o seu condicionamento, você está apto a buscar emagrecimento, buscar alto rendimento ou apenas buscar o que você mais quer, que é melhorar a sua saúde, consequentemente, né, um conjunto de situações, a sua qualidade de vida. Então, uma pergunta que não quer calar aqui. E nos dias de chuva, como é que funciona? Bem, eu costumo falar que nos dias de chuva, o que acontece? Eu me recordo muito bem, na minha infância, né, quando estava chovendo, a minha mãe falava, você não vai para a rua de jeito nenhum. E realmente a gente não ia, senão chicote cantava, né? Então, nos dias de hoje, o que eu falo? Somos adultos, somos responsáveis pelos nossos atos, estamos trabalhando ao ar livre, mas mesmo com chuva haverá treino. E vem geral, não tenha dúvida. Se você tem uma turma aí de aproximadamente 50 alunos, dia de chuva, eu acho que vem aquele trauma de infância de não poder sair na chuva, que é gostoso, né? Brincar na chuva, a gente consegue aí 70%, 80% de uma turma estando com a gente treinando na chuva. Principalmente quem já está com condicionamento físico, né? Não quer ficar parado em casa, porque se chover uma semana, vai ficar uma semana sem treinar. Não é isso? Exatamente, né? Porque aí você acaba perdendo. Infelizmente, é um fator negativo, entre aspas, que nós temos com relação ao clima, à temperatura. Choveu, né? Então realmente fica mais difícil. Se você está numa academia, é mais fácil você se deslocar e ir para a academia treinar. Mas, poxa, funcional, ao ar livre, né? Você às vezes só evita alguns tipos de acessório que molham com a chuva e ficam desconfortáveis para realizar movimento, tipo, por exemplo, colchonete para você fazer abdominal. Você não vai colocar um colchonete chovendo para depois você deitar ali, apesar de já estar com o corpo molhado, mas para estar realizando o exercício de abdômen. Então a gente procura dar uma mobilidade, uma movimentação maior na areia até
porque a gente precisa também, já que com a chuva, manter essa temperatura corporal mais elevada possível, para evitar, acima de tudo também, com a temperatura fria, risco de lesões. Então a gente mantém um treinamento totalmente adequado na areia, o maior tempo possível, né, para você manter essa temperatura corporal sua elevada durante todo o tempo de exercício. Então nós estamos aqui com o professor Júnior observando a aula e a gente está vendo que está sol, até nós estamos de óculos escuros. Então uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer nessa aula, apesar de tudo que ele falou super bem, e eu acho que ele deu uma aula para a gente, mas a gente não pode esquecer de uma última coisa, protetor solar, né, professor? Exatamente, isso aí na realidade hoje, né, estamos inaugurando a aula aqui no nosso espaço, mas nós temos na nossa bancadinha, a gente até traz mesmo, até não só para o nosso conforto e proteção, né, da pele, mas a gente acaba proporcionando também isso aí, que às vezes o aluno na correria, para ajeitar uma bolsa e outra para sair de casa, né, acho que sim, um protetor solar, mas quando ele chegar no treinamento, onde o professor Joelson Júnior estiver, terá lá um protetorzinho solar para ele estar usando, para poder participar sem problema. Não existe desculpa. Na realidade, nós que estamos à frente do trabalho, nós temos que arrumar uma maneira de abraçar de uma tal forma esse público que vem até a gente, né, para que ele se fidelize, né, para que ele fique com a gente ali e não haja desculpa. O segredo é, não tem desculpa. Então é isso aí, gente, não tem desculpa. A aula do professor é ao ar livre. Você quer dar Meu contato, né? O meu contato é Instagram. O meu Facebook, ele é Joelson Júnior, né? E tem um Facebook, né? Tem uma fanpage do treinamento funcional, né? No qual eu trabalho no Jardim São Benedito já há 5 anos, né? Com uma turma ali que é a família. A gente fala família JR, né? O Joelson Júnior, né? Então a fanpage de treinamento é treinamento funcional personalizado na areia. Sai um JRzinho preto e verde. Na hora que você vê, clica ali, né, ali você tem todas as informações, tem todos os vídeos, tem todos os antes e depois do pessoal que entrou para emagrecer, tem a evolução do pessoal que entrou, né, os atletas que atingiram alto rendimento, participando de competições aí de corrida para o nosso município, né, para o nosso estado aí, né, subindo ao pódio, né, já conseguindo atingir o alto rendimento da sua performance física. Então a gente tem uma diversidade de informações, como eu falei para você, para não perder esse público. Então deem essa oportunidade, venham até a gente, que vocês podem ter certeza que vocês não irão se arrepender. Então, como eu falei com o pessoal aqui hoje, eu fiz um juramento, né, enquanto formando, promover a saúde para a sociedade. Eu não posso abrir mão disso, eu não posso me enclausurar numa concha como uma ostra e ficar ali com um monte de conhecimento absorvido e não dissipar isso, e não passar. E eu sei que eu conseguindo transmitir isso, é só alegria. Então a gente consegue, né, proporcionar realmente o que foi feito no juramento, qualidade de vida da nossa sociedade. É estimulante não só assistir a aula, como escutar o professor Júnior falando. Então é isso. Vamos trabalhar o nosso corpo, porque corpo é importante para a nossa saúde. Não é só cuidar do corpo interno, mas cuidar do corpo externo também. É, que a gente fala, né, essa parte física, né, e abrangente também no funcional, como a gente fala de vários aspectos, é o aspecto motivacional, né, é o aspecto social. Às vezes a gente está muito preocupado com a parte interna, esquece da parte externa ou vice-versa, né? Mas aí o que acontece? Quando você trabalha em grupo, né, existe muito mais fácil. Não, hoje eu vou lá porque vai ter uma gravação. Hoje eu vou lá porque eu vou encontrar a doutora e vou treinar com a doutora, né? Então existe uma motivação para você trabalhar em grupo. E acima de tudo o aspecto social. A gente trabalha com pacientes que vêm de indicação médica altamente depressivos, né? Então já começa a se soltar. Trabalhamos com pacientes intrínsecos, muito fechados, né? Então também a gente consegue proporcionar essa soltura, né? O mínimo dele de repente é chegar para você e falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, coisa que de repente ele não faz enquanto cidadão, né? Com essa patologia, a gente consegue proporcionar isso daí. Então é o que eu falo, são aspectos que a gente consegue abranger no treinamento funcional, né? Essa questão da socialização, que às vezes, infelizmente, você não tem essa mesma motivação para ir para um ambiente fechado treinar. É o aumento da produção de endorfina, né, professor? Dá felicidade para todo mundo, né? Exatamente, é o que a gente está aí, né, falando, a questão das liberações hormonais. Então não tem como não a gente deixar de falar da endorfina, né? Esses hormônios prazerosos. Você tem que ir para uma atividade que te gere prazer. E aí é o que acontece, a liberação da endorfina, a liberação da serotonina, e aí a gente vai se adequando à atividade. E o que eu falo mais importante, não tem como não vir um resultado. O seu objetivo está aqui, vem buscar, que ele está te esperando.
Nós vamos vir aqui outras vezes para acompanhar esse trabalho e vamos depois pegar alguma aluna para a gente ver o antes e o depois dela, que tal? Aceito. Então tá ótimo, a gente agradece muito você e até a próxima. Eu que agradeço, nossa, é um prazer sim, imenso, né, estar tendo essa oportunidade de falar da minha paixão, né, que é o treinamento funcional. Então eu que agradeço você abrir as portas do seu programa aí, né, tenho certeza que a audiência ela é indiscutivelmente, né, espalhada aos 4 cantos da nossa cidade, e muito obrigado mesmo, né? A galera está aí reiniciando um trabalho hoje, né, e tenho certeza que nesse antes e depois aí você vai conseguir muito resultado positivo ali. Então o desafio está feito.